Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. É dia 13 de janeiro de 2021. Espero que você esteja bem e já querendo viver Cristo hoje. O apóstolo Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque para mim o viver é Cristo. Eu espero que você começou o seu dia já achando a vida cristã é Cristo em você, a esperança da glória. Espero que você acordou pronto para viver esse dia no modo receber, na receptividade. Hoje vamos falar sobre atenção. Atenção. Tem um lema, uma declaração que tem me ajudado muito na minha caminhada espiritual. Nem sei exatamente quem foi a primeira pessoa que falou isso, mas tem sido usado muito durante os séculos. O que ganha sua atenção, ganha você. O que ganha sua atenção, ganha você. Atenção é um tipo de receptividade, né? Fé é receptividade contínua perante o Deus generoso em Cristo. Deixa eu explicar isso. Fé é receptividade, mas fé é um tipo de receptividade que deveria ser uma realidade contínua. Contínua. A ideia de viver em Cristo, andar no Espírito, especialmente permanecer em Cristo, tem essa ideia de tem que ser uma ação contínua. Agora, dar nossa atenção para alguém ou prestar atenção em alguma coisa é um tipo de receptividade contínua e faz um grande efeito na vida da gente. Então, vamos falar um pouco da questão de atenção e o efeito que a atenção em Cristo, ou focando em Cristo, ou permanecer em Cristo, um dos efeitos é que a gente vence o mundo e a gente vence a nossa tendência de pecar. Me parece que são assuntos importantes. Deixa eu ler a devocional. 1 João capítulo 3, versículo 6, diz assim: todo aquele que nele, em Cristo, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Muito importante. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. É um bom versículo para a gente meditar. Deixa eu ler a devocional. Não é que eu peco menos, mas é que eu permaneço mais. Não é que eu peco menos, mas que eu permaneço mais. A primeira vez que eu ouvi essa declaração, o poder desse pensamento impactou minha vida, a minha mente, como uma bomba espiritual, uma explosão espiritual. Não me lembro de quem falou ou escreveu essas palavras, mas agora essas palavras são as minhas palavras. Pela primeira vez, consegui criar em minha mente uma imagem de como não pecar, que dependia de não pensar no pecado. Ao invés de me concentrar no próprio pecado para pará-lo, como eu sempre fazia, eu pude reconhecer Jesus, a videira, e vi que o pecado seria vencido pelo poder de permanecer em Jesus. Aprendi uma lição poderosa. Para crescer, o pecado precisa que alguém preste atenção nele. Se não prestarmos atenção na oferta que o pecado faz, ele não conseguirá vender seus produtos, os produtos da morte. Permanecer
é prestar atenção na videira. A videira não vende nada. Ela dá tudo que precisamos de graça, se prestarmos atenção e quisermos receber dela, da videira. Tome cuidado quando prestar atenção no pecado, para que você não compre o que não quer e nem precisa, ou não precisa. Quem tem Jesus não tem falta de nada. O pecado não quer que você se lembre disso. Em 1 João 2,15 diz assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Em outras palavras, não preste atenção nas ofertas do mundo. Não tem nada para você no mundo. Tem tudo para você em Cristo. Vamos prestar atenção constante naquilo que amamos, que é Cristo em nós. O que pode realmente parar nosso pecado é ver a Jesus e conhecer o que estamos vendo. Escrevi essa devocional com muita alegria, com muitos anos atrás. E essa ideia que eu citei, essa declaração no início, não é que eu peco menos, mas é que eu permaneço mais. Vencer o pecado é uma questão de atenção e receptividade. É impressionante a importância de receptividade ou fé perante nós, a generosidade de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu ler uns versículos aqui em 1 João capítulo 5, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? E nessa ideia vencer o mundo também tem um pecado, a ideia vencer o pecado. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem vence? Quem que está focado na vitória permanente, eterna e contínua de Jesus Cristo sobre esse mundo. Eu focado em Cristo, recebendo bem da fonte que Ele é. Isso tira minha atenção do pecado. Porque o pecado, para funcionar, tem que receber a minha atenção. O pecado começa quando a gente contempla a oferta que o pecado está dando para nós. Muitos anos atrás eu usei uma ilustração para ilustrar como é que a gente vence o pecado estando satisfeitíssimos em Cristo. Eu usei essa ilustração dizendo assim: ninguém vende pastel na porta de uma churrascaria. Você pode imaginar um vendedor de pastel escolhendo o seu ponto de venda, a entrada ou a porta de uma padaria, ou quer dizer uma churrascaria, ou talvez até uma padaria. Mas a churrascaria, você sabe como é. Quem está querendo entrar na padaria não vai parar para comprar pastel, porque já sabe, a sua atenção já está lá dentro. A pessoa que vai para uma boa churrascaria não está com pressa de chegar lá, porque está focado já naquela variedade de comidas e bebidas e tudo que tem numa churrascaria. Agora, quem está saindo da churrascaria, você tentar vender pastel na rua, você está no lugar errado. Você tem que colocar o lugar de vender pastel longe de restaurante, onde a pessoa pode entrar e ficar satisfeito e comer boa comida. No cristianismo, nós não vencemos o mundo, nós não podemos diminuir
o pecado focado no pecado. Nós temos que focar naquele que nos perdoou. Aquele que é o Cristo que morreu na cruz para nos salvar. A fé é tão importante, gente. É tão importante. Olha essas palavras em Romanos 14, 23. Tudo que não provém da fé é pecado. Esse trecho, Romanos 14, está falando de diferenças de opinião entre crentes sobre seus comportamentos diários. Tinha um debate sobre comer uma certa comida ou não comer, celebrar certos dias no calendário ou não celebrar. E as pessoas estavam brigando sobre se era pecado pecar aquela carne, se era pecado ignorar aquela data. E o apóstolo Paulo, ele falou, olha, a questão não é o pecado. Tira a sua atenção do pecado e usa uma outra medida. Eu estou recebendo de Jesus o suficiente neste momento para eu ter certeza absoluta que eu tenho tudo em Cristo. Então, se eu tenho tudo em Cristo, eu não vou me preocupar com esses debates. Eu vou focar em Cristo. Aí vem outro versículo para a minha mente que também combina muito com esse debate, ou esse tipo de debate. Deixe a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. Colossenses, capítulo 3. Para ser sincero, irmãos, quando eu estou aconselhando pessoas em crise, a coisa que eu faço que ajuda essa pessoa mais do que qualquer outra coisa é mudar a atenção dela, tirar a atenção dela do fracasso dela, do pecado dela, e levar a atenção dela para o sucesso e poder e vitória que é Cristo por nós e Cristo em nós. Se a pessoa focar no pecado, e esse é o que ela está recebendo, é a mensagem do seu erro, ou a mensagem da cobiça, ela vai viver de acordo com aquela coisa que ganhou a atenção dela. Agora, se ela focar em Cristo, ela vai receber o poder de focar em Cristo e crer em Cristo e permanecer em Cristo, e ela não vai lutar com o pecado, ela vai cooperar com a vitória que é Cristo em nós, a esperança da glória. Quando você não consegue vencer alguma batalha sobre o pecado, ou sobre o medo, ou sobre o mundo que cerca você, ajusta na hora o foco da sua atenção e começa a perguntar para Jesus. Eu faço perguntas. Jesus, o senhor quer que eu tenha medo disso? Jesus, o senhor quer que eu faça isso? O senhor quer que eu pense assim? O senhor quer... Porque eu faço a pergunta para ele? Porque quando você pergunta para alguém alguma coisa, você tem que prestar atenção na pessoa para receber a resposta. Então, quando eu quero diminuir qualquer característica da carne na minha vida, eu fico focado em Cristo. E para mim ajuda muito fazer perguntas. Porque quando você faz pergunta, você é um pouco mais parecido com uma criança. Porque a criança, ela faz perguntas e mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas, porque ela sabe que as respostas vêm das pessoas que têm mais experiência do que ela tem. Agora, Jesus em você, em mim, é a sabedoria de Deus. Por que não fazer perguntas? Por que não pedir que ele pense sobre o assunto? E quando ele responde, feche o assunto. Ele nunca vai guiar você na direção do pecado. Ele sempre vai guiar você no caminho da justiça e do amor. Pense nessas coisas. Não é que eu peco menos. Eu não penso no pecado.
A única coisa que eu faço com o pecado é confessar. Quando eu perceber que eu pequei, eu tenho que confessar para Deus e talvez para a pessoa contra quem eu pequei. Eu sempre estou oferecendo toda a minha atenção para Jesus. Para mim, isso é andar no Espírito. Para mim, isso é permanecer em Cristo. Tenha um ótimo dia. Viva focado em Cristo. Faz perguntas, Ele responde. Lê a sua Bíblia, porque também nas Escrituras o Espírito Santo vai guiar você para o que foi falado, o que foi feito por Jesus. E você vai ver que quando você tira a sua atenção do pecado, do mundo, e foca em Cristo, faz uma diferença enorme. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Cuidado com a sua atenção. Use sua atenção para aquilo que é puro, lindo. Fique focado em Cristo.